Flamengo se classifica, né, para a próxima fase aí da Copa do Brasil, com uma vitória por 2-0 em cima do Altos. De novo, a expectativa foi maior do que a gente pôde ver ali em campo, né? O Altos é um time muito, muito fraco, e mesmo assim a gente não conseguiu ver o Flamengo produzindo, né? O Flamengo produziu muito pouco, de novo, num jogo contra o Altos, um time recuado, retrancado, que aí faz ali 2 linhas, né? Chegou a fazer linha de 6 ali atrás, né? Uma hora. E o Flamengo tem muita dificuldade em penetrar essas linhas, né? Como o Alan falou, eu também percebi uma nova formação com a posse, né? Com a posse eu achei diferente. E sem a posse eu vou perguntar algumas coisas para o Castanha que eu reparei aqui no jogo de Brasília. E ontem eu acho que eu vi se repetir. E aí a gente vai falar um pouco com as imagens do Castanha. Eu acho que é isso, né, Castanha? Um outro jogo que a expectativa é muito grande. Um outro jogo que o time vem retrancado, e o Flamengo sabe que o time vem retrancado, e mesmo assim a gente não consegue produzir, né? Pois é, Marcão, e eu falei sobre o Rodrigo Caio e o Vitor Hugo, coloco aí que só valeu pela classificação, realmente, né, de a passagem de fase. Claro que seria um absurdo muito grande o Flamengo não conseguir passar, né, pelo Altos, mas a gente coloca, né, isso aí depois de mais um jogo sonolento. Tenho certeza, né, que se, como eu brinquei, se a torcida não tivesse feito aquilo, ia passar, né, mais um jogo daqueles de dar sono. O Flamengo com muita dificuldade, muita posse de bola, mas, né, pouco efetivo, criando pouco, finalizando. Uma polêmica de que você não chutar no gol, deu uma polêmica tremenda, né, ontem, mas é uma verdade, a única chance, né, com o Lázaro, né, aquela que ele sai cara a cara e chuta por cima, mas o Flamengo com muita dificuldade de criar nessa linha de 5, que em alguns momentos chegou a fazer uma linha de 6, né, do Altos, o Altos bem fechado, e um Flamengo pouco efetivo, pouco criativo, né, para tentar achar os espaços. A gente viu ontem, sim, o Flamengo jogando, né, de uma forma diferente, né, com a bola, posicionamento, muitas das vezes no 4-1, 4-1, outras vezes no 4-3-3, bem desenhado. Mas aí eu não quero jogar água, né, no chope do Alan. Eu não sei, hoje muita gente falando, né, sobre isso, eu não sei se ele está mudando ou se vai muito também pelas opções que ele tinha. Por quê? Eu preciso ver numa sequência. Contra o Botafogo, ele botou no segundo tempo, até no 4-4-2, talvez pela necessidade de ter que fazer o gol. Ele traz o Bruno Henrique para dentro para jogar com o Gabigol e bota o Lázaro, né, do lado esquerdo. E a gente vê muita questão do Marinho, que a gente pode dar como exemplo, né, o Marinho que sempre jogou de fora para dentro, né, jogando bem pela lateral, podendo carregar para o meio para soltar aquele mini míssil aleatório, criar as jogadas. E aí, de repente, tendo o Marinho, ele pode colocar dessa forma, né, para jogar de novo. Mas eu acho que ele já matou o Marinho. Está numa fase, né, que não ajuda, porque, né, não conseguiu em nenhum momento jogar numa posição que facilitaria, né, a vida dele. Eu não sei até que ponto, acho que o Paulo Souza não consegue extrair o melhor dos jogadores. E eu acho, Alan, sinceramente, que o nosso maior problema não é o sistema de jogo, e sim as ideias, né, do Paulo Souza, de como ele pensa o jogo, da questão do jogo de posição, de movimentação, de troca de posição, né, de tentar criar superioridade numérica, ocupação de espaço. Então eu acho que, eu não sei se o problema é só isso, porque teve jogos aí que a gente vem falando aqui, mostrando nas análises, acho que o Flamengo jogou num esquema diferente, lá contra o Sporting Cristal, segundo tempo, um 4-2-3-1, jogamos muito mal. Então, por isso que eu falo que eu acho que o esquema tático pode facilitar por um momento, mas eu acho que as ideias dele é que ele tem que começar a mudar. Castanho, tá contigo aí, se você quiser começar já a análise com as imagens e tal, tá à vontade. Tá, sobre a questão do João Gomes, vamos por parte, né, do João Gomes, eu acho que ele não está contando como João Gomes como titular. Eu cheguei a essa conclusão aí, né? Se ele vier no sábado contra o Ceará e ele colocar Arão e Andrés, a gente vai ter, né, essa certeza. Sobre a questão do Ayrton Lucas, eu só entendo de uma forma, e se não for isso, eu concordo que não tem explicação outra, né, plausível que seja. Como também não tem, de repente, condições de jogar jogos seguidos, ele, como não tem o Felipe Luiz, ele vai deixar o Ayrton Lucas para sábado
preservado. É a única coisa que eu entendo, Alan. Se for isso, fora isso, eu concordo que não tem cabimento ele improvisar o Rodinei e deixar o Ayrton Lucas de fora. Tá? Sobre só isso que eu acho que poderia acontecer. E aí, sobre a questão da saída, Marcão, quando o Felipe Luiz sai, o Felipe Luiz já estava no jogo contra o Botafogo, saindo muito pelo lado esquerdo, né? Só que ele vinha por dentro com o Bruno Henrique, né, bem aberto. Quando vem a substituição que entra o Ayrton Lucas, o Felipe Luiz sai machucado e entra o Ayrton Lucas, ele começa a fazer a saída ali, né, com 3, mas aí o Isla começa a segurar um pouco o lado e fazer uma saída mais sustentada com 4, e depois, meu irmão, eles já começaram a empurrar, né, subir a linha, deixava a saída com 2, né, com o Arão e com o Davi Luiz, porque o Botafogo jogava no 4-1-4-1 e só tinha o Hérisson na frente. Então ele já deixava o Isla bem aberto, o Ayrton Lucas, e o Bruno Henrique começou a cair mais por dentro ali. Acho até que não foi uma boa, porque o Bruno Henrique estava levando muita vantagem, né, sobre o Saravia por fora. Então, pode ser, Marcão, que ele esteja mudando a forma de jogar? Pode ser. A gente só vai saber isso na sequência. O jogo de sábado, Sporting Cristal na terça-feira, Católica na terça-feira, para a gente começar a ver realmente se ele está mudando. E eu repito, eu acho que o problema não é esse, Alan. O problema não é o sistema tático. Isso aí, até porque ontem, se a gente for botar assim, o Flamengo jogou no 4-1-4-1 ou no 4-3-3? Porque em vários momentos, com a mesma formação, variava. Tinha momentos que você estava posicionado com 2 linhas, né, de 4, Thiago Maia mais atrás e o Gabigol na frente, e tinha momentos que tinham 3, né, aquele triângulo no meio de campo, né, com o Marinho aberto, com o Lázaro aberto, e o Gabigol mais à frente. Então, assim, eu não vejo por esse lado. Eu vejo muito mais. Tudo bem, a saída de bola, ele pode fazer uma saída com 4, uma linha de 4, ele pode fazer dessa forma. E ter os caras mais abertos, ter o Everton Ribeiro aberto vindo para dentro, né? Ter pelo outro lado o Bruno Henrique, vamos ver como é que ele vai armar. Mas eu fico naquela, Alan, das ideias dele. Se ele não mudar algumas situações para poder extrair o melhor de cada jogador, que eu acho isso fundamental. Eu até botei um vídeo hoje no grupo lá, né, do Carvalhal falando sobre isso. O Vitor Pereira, quando chegou aqui, falou sobre isso. O Luiz Castro falou sobre isso. Se você não conseguir, né, se adequar àquela forma de jogar que vai se encaixar melhor para os jogadores que você tem, que coletivamente teu time vai funcionar, para o individual começar a evoluir, a aparecer, a performar, eu não consigo, né, ver uma evolução para esse time. Então, acho que ele tem que mudar as ideias dele para ele começar a extrair o melhor de cada jogador. E outra coisa, mentalmente esse time tem que melhorar rapidamente. Que você vê que mentalmente o time está em frangalhos, né? A verdade é essa. Só, Marcão, botei poucas imagens hoje só para mostrar essa variação que todo mundo hoje começou a falar no Twitter, né, em tudo que é lugar, em canais, de que Paulo Sousa pode estar mudando, né, a sua formação. Então a gente trouxe algumas imagens para poder mostrar, né, isso que a gente está falando aqui para a galera. Primeiro, né, a construção do Flamengo, aquilo que a gente estava falando, né, o Marcão, ó, a linha, né, de 5 nesse momento, teve alguns momentos que tinha uma linha de 6 e a outra linha de 4 muito próxima. Então era um alto também muito fechado e um Flamengo que sempre que enfrenta times assim tem uma dificuldade tremenda para conseguir criar, né, cara? Então esse foi... Oi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu acho que o Flamengo vai enfrentar times assim, sei lá, 70% dos jogos. Acho que os times vão fazer 2 linhas. Não uma linha de 5, uma de 4, mas 2 linhas de 4 bem próximas uma da outra. Eu acho que o Flamengo vai enfrentar 70% dos seus jogos assim. E eu vejo que o Flamengo ele cria muito pouco quando ele enfrenta times assim, né? Eu não consigo ver o Flamengo conseguindo trocar passe rápido. Isso se mistura com uma pressa e a gente erra muito tecnicamente os passes, né? A gente não consegue virar o jogo rapidamente para pegar, para balançar essa defesa de um lado para o outro. E aí o Vitor Pereira falou isso também, né? Falou, olha, quando os jogadores estão cansados, eles começam a errar tecnicamente, né? Eu acho que faz sentido o que o Vitor Pereira falou, mas não se aplica muito ao Flamengo. A gente começa errando já. A gente erra demais. Ontem a gente teve bastante posse de bola, né? A gente teve, acho que finalizando com 60% de posse de bola. Mas a gente não consegue penetrar, né? Assim, a gente não consegue ter essa troca rápida para poder fazer essa defesa balançar.
e ter aí uma superioridade de um lado ou do outro para a gente conseguir fazer uma jogada. É isso mesmo, a gente precisa melhorar tecnicamente para poder furar essa retranca. Tem uma outra forma, algum trabalho específico que o Paulo Souza possa fazer para que isso melhore? Porque, assim, eu estou vendo que todo time que joga assim contra o Flamengo, mas ele gera uma dificuldade absurda para o Flamengo. Mas absurda. Ontem, a gente falou do Altos no primeiro jogo, né? Foram pouquíssimas finalizações. Ontem parece que o Flamengo fechou com 5 ou 6 finalizações. Né? É muito pouco também, né? Isso aí, né, Marcão? O Flamengo tem muita dificuldade, mas muita gente tem essa dificuldade no mundo. Né? Sim, Você sim. pode ver que times que se fecham bastante até conseguem, né, a classificação. É um jogo de paciência, é um jogo realmente que você, né, não pode ficar dando contra-ataque para o adversário o tempo todo. O que eu entendo, né, disso aí? Que você precisa criar mais jogos, né, mais pessoas, vamos botar mais jogadores, né, do lado do campo para você tentar criar uma superioridade numérica pelo lado, povoar mais a área, para tentar deixar esse meio, né, aberto com construção para poder, de repente, um Arrascaeta, o Everton Ribeiro conseguir um espaço para construir por dentro, e o outro lado, seja com o lateral, seja com ponta, quem tiver, alargar também o campo, dando a amplitude para quê? Para você tentar a inversão, né, de jogo. Então, quanto mais você conseguir, né, esgarçar essa linha, tanto que a gente não via isso antigamente, Marcão, linha de 6. Isso é novidade, né? Você não via linha de 6, né, nos jogos como estão fazendo hoje. Por que a linha de 6? Porque eles conseguem fazer justamente isso, tirar o outro lado, não deixar tão vazio para poder você pegar um cara, se você tiver um cara habilidoso, um cara de velocidade, né, do outro lado, para poder, né, no 1 para 1 levar vantagem na sua defesa. Então você posiciona uma linha de 6, ó, aqui tem uma linha de 5. Então você imagina agora que tivesse mais um jogador aqui embaixo, né? Se esse jogador aqui da frente aqui tivesse aqui do lado aqui. Olha aqui, 2 linhas de 5 ou uma linha de 6, outra linha de 4 na frente. Olha que dificuldade para poder essa bola entrar. Vamos ver lá em cima, lá que está o Rodinei lá em cima. Tu vê que ele não vai ter muito espaço para o último marcador, né, do Altos ali. Então é uma dificuldade realmente. Você precisa movimentar sem bola, você precisa povoar mais a área, né, e você precisa tentar criar superioridade pelo lado para poder você tentar abrir, né, o meio da defesa do adversário. Mas isso é sempre a teoria, né? Porque na prática nem sempre é tão fácil assim, parece fácil, né? Mas não é, tanto que os times têm muita dificuldade em conseguir quebrar esse sistema defensivo, principalmente assim, ó, em linhas próximas, que o entre linhas quase praticamente não funciona. É muito complicado, Marcão. A gente conseguiu ver isso na Champions, né? O City teve muita dificuldade com o Atlético de Madrid. Vence por 1-0 num jogo praticamente com o Atlético de Madrid com uma linha de 5 lá atrás e variando, uma linha de 4, uma linha de 5 também no meio, né? Muito próximo. Foi 1-0 só o jogo. Nesses jogos, mais uma pergunta para você, Castanho. E aí, se o Alan quiser comentar também, fica à vontade. Nesses jogos que a gente vai ter aí uma linha de 5, uma linha de 4, são jogos mais propícios para o Pedro? Por que eu te pergunto isso? Eu acho que o Pedro entrando melhorou o time do Flamengo. Né? O Flamengo consegue ter esse jogador de referência ali na frente, e aí, sei lá, você pode entrar com uma bola mais alta e tal, e ele tentar fazer o pivô para alguém que vem chegando, alguma coisa nesse sentido. Você acha que são jogos mais propícios para o Pedro, o Pedro encaixaria mais nesses jogos? E aí, não necessariamente tirando o Gabigol, né? Ontem eles jogaram ali no segundo tempo juntos, inclusive o pênalti, a origem do pênalti é uma falta em cima do Pedro, inclusive, né? Você acha que seria mais interessante a gente jogar com o Pedro assim, quando a gente enfrentar defesas assim? Acho que é mais propício, mais ideal, porém eu consigo fazer isso com o Bruno Henrique. Então, se eu tiver o Bruno Henrique e o Gabigol, eu posso fazer também, porque o Bruno Henrique vai me dar essa referência na área, não para fazer pivô, mas nesse espaço aí dificilmente você consegue fazer um jogo de pivô. Então é muito mais pela presença de área, uma bola pelo alto, né? Você ter mais jogadores dentro da área. Vamos lembrar que pelo lado direito lá, se o Rodinei, o Isla chega no fundo, o Gabigol, ele sempre se posiciona na pequena área aberto, vocês lembram? Tá conseguindo detectar o que eu tô falando assim no pico da pequena área ali, né, para tentar finalizar aquela diagonal curta para trás. Então eu preciso ter um jogador mais na área no segundo pau, para que essa bola, né, o cara marque,
o Gabigol, que essa bola passe, né, para poder o Bruno Henrique fechar, ou o Pedro. Então, é sim uma possibilidade. Então, se eu não tenho, para jogo assim, se eu não tenho o Bruno Henrique, eu tenho o Pedro. Eu penso dessa forma. Mas aí tem um detalhe, tá? A gente precisa estar com a pressão pós-perda muito bem executada. Muito bem, em dia. Por quê? Porque cada vez que eu perder essa bola aí, eu tenho que tentar recuperar o mais rápido possível, ou pelo menos tentar retardar o mais rápido possível essa transição do adversário. Porque sempre que se o adversário tiver a posse de bola, cai naquele problema que a gente fazia lá no Carioca, um 4-3-3, que até aconteceu ontem em alguns momentos, né, de marcar, porque o Gabigol não fecha pelo lado, né, a questão da marcação. Mas eu acho que pode jogar e deve jogar, porque você ganha muito mais, né, cara, um homem de área. Pode ver que nessa foto aí, você tem o Gabigol ali, e olha quantos tem na linha. Aí tu tem o Lázaro tentando buscar um jogo entre linhas, né, o Marinho lá em cima. Então, assim, fica com pouca gente para agredir essa última linha aí defensiva, né, do alto, do adversário que tiver. Então, eu gosto sim dessa ideia, tá, Marco? Entendi. Vamos continuar com as imagens aqui? Aí, então, para poder a gente colocar, ó, aí um 4-3-3, né, bem desenhado. Nesse momento ali, é o João Gomes que está um pouco mais atrás. Você tem o Gabigol vindo jogar com o Diego e uma linha sustentada, né, na saída de 4 aí com o Rodinei, o Pablo, o Léo Pereira e lá em cima o Marcos Paulo. Nesse momento não tinha saído ainda, né, com o Marinho, Pedro e Lázaro. Então você viu que em alguns momentos 4-3-3, você vai ver em outras imagens, né, que a gente, ó, isso aí, ó, um triângulo no meio, né, para poder tentar fazer essa saída de bola, mas foi um Altos também que subiu um pouco mais, você vê como é que essa linha já tá, né, mais aberta, deu um pouco mais de espaço no segundo tempo, e aí o Flamengo conseguiu jogar um pouco mais no campo do Altos, porque no primeiro tempo era um Altos, né, muito fechado, e nesse tempo agora o Altos tentando sair um pouco mais, né, para poder construir. Aí é um lance que eu não botei a numeração hoje, né, Marcão? Peço desculpa. Esse aí foi um lance, né, do primeiro tempo aí, um lance perigoso do Flamengo, né, que foi um lançamento do Thiago Maia, bonito, né, o Lázaro ataca aí a profundidade, né, nas costas da última linha, e ele perde, né, esse gol aí, ó, segue aí, olha lá, ele entra cara a cara, o Gabigol passando, você toca pro lado, o Gabigol vai sem goleiro, né, e ele tenta jogar para fora e tentar de cobertura aí, né. Vamos lá. Aí, ó, né, o desenho 4-1-4-1. E você vai ver, acho que nessa imagem mesmo que tem a sequência que o time já vai mudar para o 4-3-3. E aí você vê, ó lá, né, novamente 4-3-3. Então foi a forma que o Flamengo jogou ontem. Por isso que eu falo, repito, Alan, o problema não está no esquema, sim nas ideias e na movimentação que o Paulo Souza quer e que não vem dando certo até hoje.